Bendito seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Os amigos que estão assistindo esse culto agora pelo canal das igrejas, aí pela nossa TV, ou que estão assistindo pelas redes sociais, Deus abençoe todos vocês em nome de Jesus. Nós estamos aqui na sede da Igreja Internacional da Graça de Deus em São José dos Campos e nós vamos participar agora aqui da reunião dos filhos de Deus. Hoje o povo de Deus está aqui na fé. Hoje aqui em São José dos Campos amanheceu frio, o pessoal chovendo, mas mesmo assim o povo de Deus veio na fé, porque esse povo aqui é abençoado demais. Mas você que está aí, você também é, e pode ter certeza que Deus vai falar ao seu coração, tá bom? Fica com a gente aí na fé. Irmãos, Deus abençoe vocês. Vocês estão felizes, né? Eu esqueci de perguntar para vocês se você já tinha dado um sorriso pro teu irmão. Olha aí para ele, dá um sorriso, o mais lindo que você já deu na vida inteira aí pro irmão. Isso, mostra os dentes. Quem não tem dente mostra a gengiva. Vai todo mundo feliz. Gente, que bom. Nós estamos fazendo aqui nesses domingos o seminário da salvação. O que eu tenho feito, irmão? Cada semana eu tenho pegado um assunto naquilo que diz respeito à vida eterna. Eu quero ir para o céu. Quem quer ir para o céu? A Bíblia fala, Jesus falou que nada adianta o homem ganhar o mundo inteiro se ele perder a sua alma. Então o homem mais rico, meus irmãos, o homem mais rico de todos não é aquele que tem dinheiro que não acaba na conta. O homem mais rico é aquele que sabe que o nome dele está escrito no céu, no livro da vida. Então, se tem alguma coisa que está me impedindo, isso tem que ser tirado da minha vida, amém? E o assunto que nós vamos tratar hoje é um assunto importantíssimo. Nós vamos falar sobre o pecado. O pecado é o maior inimigo do homem. Abra lá pega a sua lição, né? Vamos acompanhar comigo. Tem algumas passagens bíblicas que a gente vai lendo no decorrer. Quando eu estiver lendo, você lê comigo. Quando eu parar, você para. Vamos lá, comigo, vamos lá. Na última lição de número 6, o pecado. Na última lição, tratamos sobre a relação do cristão na nova aliança em relação à lei de Deus. Vimos que a lei de Deus não foi abolida no que diz respeito ao seu aspecto moral. A graça de Deus não é a permissão para transgredir a lei, mas sim a salvação que recebemos de Deus sem o nosso mérito, que nos capacita a obedecer a Deus. Olhem para mim um pouquinho. Na lição passada, nós falamos sobre a graça de Deus e a lei de Deus, amém? E eu expliquei uma coisa: a lei de Deus, o aspecto moral da lei de Deus, irmão, não passou, não caiu por terra. Tem algumas pessoas que elas entenderam errado essa coisa da lei e da graça de Deus. Eu vou falar uma coisa até meio feia para você, por favor, não fique escandalizado comigo não. Tem gente que pensa que no Antigo Testamento Deus era mau e que no Novo Testamento Deus ficou bom. Tem gente que acha que Deus se converteu do Antigo Testamento para o Novo Testamento. Irmão, Deus é bom o tempo todo. Ele sempre foi bom. Diga amém. Então lá no Antigo Testamento, quando Deus dizia, se você adulterar você vai morrer, ele não era mau, ele estava sendo bom. Amém? E aquele Deus que dizia lá no Antigo Testamento, se você adulterar você vai morrer, na nova aliança ele continua sendo o mesmo Deus. E o adultério não deixou de ser um pecado passível de morte. Inclusive, no Novo Testamento, Jesus até explicou melhor para nós. Porque na velha aliança, o homem pensava assim, bom, se eu não tocar em outra mulher, se eu tenho a minha esposa, se eu não tocar em outra mulher que não seja minha esposa, eu não sou adúltero. Acreditava-se assim, amém? Aí no Novo Testamento Jesus explicou, você não precisa tocar em outra mulher para ser adúltero. Se você prestar atenção numa mulher para cobiçá-la, você olha com a intenção de cobiçar, você já cometeu adultério no seu coração. Então Jesus explicou, meu irmão, que o aspecto moral da lei de Deus, ele é mais severo do que nós achávamos que era, amém? A graça de Deus na qual nós estamos hoje não é a permissão para viver uma vida de qualquer jeito. A graça de Deus é que Ele nos salvou, Ele nos regenerou, Ele nos fez nascer de novo. E agora nós podemos viver em obediência à vontade de Deus. Antes nós não conseguíamos, porque nós estávamos desligados da vida de Deus. Mas através da obra salvadora de Jesus na cruz, hoje eu posso obedecer a Deus, amém? Ele fez todo o sacrifício,
E eu não sou salvo por nada que eu possa fazer. Eu sou salvo pela graça de Deus. Amém, Jesus? Mediante a minha fé. Eu ouço a palavra, eu creio nela e eu recebo o perdão dos meus pecados. Eu sou transformado e agora que eu sou uma nova criatura, que eu sou um novo homem, você que está aqui é um novo homem, nova criatura, as coisas velhas passaram, tudo se fez novo, agora nós podemos viver para Deus. Diga amém. Só que a graça de Deus, lembre disso, ela não é permissão para desobedecer à lei de Deus. Ela é exatamente o contrário. Ela é uma força salvadora que me alcançou, que me transformou e me capacita a agora ser um filho obediente. Quem está entendendo, diga amém. Então entenda bem, irmão, irmã, não é porque agora eu estou na graça eu posso pecar. Não, não existe isso. A graça de Deus me capacita a não pecar. Vamos continuar na lição. Diz assim: o pecado é exatamente a transgressão, desobediência aos mandamentos de Deus. A palavra pecado significa violar regras estabelecidas pelo Pai Celestial. Dizemos que pecar é errar o alvo. Para um minuto, olhem para mim todos vocês. Meus irmãos, o que é pecado? O pecado é a transgressão, é a desobediência ao mandamento. Semana passada a gente leu um versículo que diz que pela lei vem o conhecimento do pecado. Como é que eu sei, pastor, o que é o pecado? Eu coloco os meus olhos na palavra de Deus, eu a leio, eu ouço. E quando eu ouço, está ali, eles até colocaram ali, Romanos 3,20, porque pela lei vem o conhecimento do... Então Deus nos deu a lei dele. Quando eu leio a lei de Deus, a palavra de Deus, eu descubro o que agrada a Deus e o que não agrada. No momento que eu sei que Deus não quer que eu faça algo, eu não devo fazer. Se eu faço, eu estou desobedecendo, transgredindo o mandamento. Essa transgressão é o pecado. Amém? O pecado é todo o erro que eu cometo contra Deus, conhecendo a vontade de Deus. Tiago capítulo 4, versículo 17. Eles vão colocar ali para nós. Aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. O que é o pecado? É eu saber o que é o bem e fazer o mal. Saber o que Deus quer e desobedecer o mandamento de Deus. Quem está entendendo, diga amém. Agora entenda bem. O pecado, ele não se torna pecado. Isso aqui é importante. O pecado não se torna pecado só porque você conheceu ele, tá? Você está fazendo uma coisa, você não sabe que aquilo é errado, você está fazendo. Pastor, como eu não sei, não tem problema. Não tem. Tem da mesma maneira. Até por isso a lei de Deus é importante. Você deve estudá-la para que você possa aprender o que não agrada a Deus. E quando você descobre, puxa, eu estava fazendo isso, eu não sabia que era errado, agora eu sei, Deus me perdoa. Eu não pequei por maldade, pequei na minha ignorância, mas pequei. Amém, meus irmãos? Tudo que nós fizemos no tempo da ignorância, Deus teve misericórdia de nós, porque nós não sabíamos, mas aquilo era errado da mesma maneira. Se você tivesse morrido naquela iniquidade, naquele pecado, você teria ido para o inferno. Os irmãos estão entendendo? Durante anos da minha vida eu vivi na idolatria. Eu não sabia que era errado. Eu achava, inclusive, que eu estava fazendo aquilo para Deus. A Bíblia fala lá em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 1, diz assim, com relação aos dons espirituais, irmãos, não quero que sejais ignorantes. O que é uma pessoa ignorante? É uma pessoa que não tem conhecimento. Sobre tudo que você não conhece, você é ignorante. Aí ele fala no versículo 2, vós bem sabeis que ereis gentios, levados aos ídolos mudos, conforme éreis. Esse versículo ele fala muito comigo, porque era eu. Eu lembro de eu pequenininho, criancinha, e eu lembro de pegarem na minha mão e falarem, vamos lá, e me levavam lá para a idolatria. E eu achava que estava indo para a casa de Deus. Falavam, vamos para a casa de Deus, mas não era para a casa de Deus que eu estava indo para o pecado. Eu não fazia com maldade, mas era pecado.
Agora, o que a gente acabou de ler? Não seja ignorante. Em tudo que você está sendo ignorante, você está pecando, Deus está tendo misericórdia. Mas não deixa de ser pecado. Então aprenda a palavra de Deus para você descobrir, não, isso aqui é errado. Não posso continuar nessa prática. Não posso continuar fazendo isso. E no momento, meu irmão, que você descobriu, na mesma hora você, Senhor, me perdoa, tem misericórdia de mim, não vou mais fazer. O missionário R.R. Soares, ele conta um caso dele. Ele diz que um dia ele estava, parece que foi assim mesmo, parece que ele estava comendo chouriço. Quem já ouviu ele contar essa história? E chegou uma irmãzinha da igreja e disse para ele assim: irmão Soares, isso há muito tempo, acho que ele não era nem não era o pregador ainda, acho que ele era jovem da igreja. E a irmã chegou e falou assim: irmão Soares, você come chouriço? Aí ele falou assim: como? Gosto muito. Mais ou menos assim a história. E a irmã falou assim: mas isso aí é pecado. Ela: pecado? Ele pecado, não vem com religiosidade não. Aí ela falou: mas o senhor não acredita na Bíblia? O missionário falou assim: eu acredito, principalmente no Novo Testamento. Essa mesma história que eu falei para você agora há pouco. Tem gente que acha que no Velho Testamento Deus era mau e ficou bom no Novo Testamento. Amém? A irmã falou: tá bom, não seja por isso. Foi lá e abriu lá em Atos capítulo 15, quando a Bíblia fala das coisas da lei que permaneceram para nós na nova aliança. E os apóstolos falaram: vocês têm que se guardar da carne sufocada, do sangue, da carne sufocada e do que é oferecido aos ídolos. Tem 3 coisas que nós não podemos comer, mesmo hoje no Novo Testamento, na nova aliança. Amém? Tem coisas que não tem mais problema, mas tem coisas que hoje, mesmo nós, na nova aliança, nós não podemos comer. Nós não podemos comer o sangue. Aí vem o problema lá do chouriço, porque o chouriço parece que vai sangue, né, meus irmãos? Eu nunca comi. Quem já comeu aqui? Quem gostava? Gostava, né? O meu pai fala que era uma delícia. Quem gostava? Mas gostava. Gostava, viu, irmão? Pode? Não, é pecado. Você não pode comer o sangue, não pode comer a carne sufocada. Pastor, como assim a carne sufocada? O pessoal antigamente na roça torcia o pescoço da galinha. Quem já torceu? Não pode mais torcer o pescoço da galinha, viu, irmão? Você pega a bichinha, estica o pescoço dela e corta. Amém? Pastor, como é que eu vou saber lá no açougue se eles torceram o pescoço do bicho ou cortaram? Sabe o que a Bíblia fala? Coma sem perguntar. Amém, gente? Mas olha aqui para o pastor Alex. Você não pode comer a carne sufocada, o que é oferecido ao ídolo, e o sangue. Como assim o que é oferecido ao ídolo? Quem gosta de comer bolinho caipira aqui? Eu gosto. Quem gosta? Mas você pega a receita e faz na sua casa. Você não pode ir lá na quermesse lá e comprar. Porque aquilo lá é uma festa idólatra. É festa de Santo Antônio, São João. O que é dedicado ao ídolo, você não pode comer. Estão entendendo? Bom, é isso, irmão. Eu descubro na lei de Deus o que é pecado. Já era pecado antes de eu saber. Já era pecado antes de eu saber. Mas quando eu sei, aí eu já entendo. Acabou, Jesus. Agora eu sou capacitado a te obedecer. Não faço mais isso. Perdoa pelo tempo que eu fiz na ignorância. Agora eu não sou mais ignorante e não farei mais. Amém? Estamos juntos aqui na fé? Vamos continuar a nossa leitura, da onde nós paramos. Vamos lá, gente, em nome de Jesus. O pecado começou muito antes da existência do homem. O verdadeiro pecado original começou no céu, quando o diabo, que antes era um anjo de Deus, se rebelou contra o Senhor. Então, nós costumamos chamar, olhem para mim, irmãos, nós costumamos chamar de pecado original o pecado de Adão. E realmente, o pecado de Adão foi o pecado que fez com que todos nós nos tornássemos pecadores. Mas muito antes de Deus ter criado o homem, o pecado já tinha acontecido no céu. Eu coloquei aqui 3 passagens bíblicas. Isaías 14:12 diz assim: como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva, tu que debilitavas as nações. E tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus,
exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei da banda dos lados do norte. 14. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Agora olha o versículo 15. E contudo, levado serás ao inferno, ao mais profundo do abismo. Aqui o nosso irmão, o profeta Isaías, ele estava falando de maneira profética sobre o pecado de Lúcifer, que era um anjo de Deus, que hoje se tornou diabo, Satanás. A palavra diabo significa acusador. A palavra Satanás significa inimigo, adversário. Ele é nosso inimigo e nosso acusador. Mas ele já foi um anjo de luz. Só que um dia ele fez isso aqui. Ele quis exaltar o trono dele acima do trono de Deus. Que louco, né, meus irmãos? Vamos ler Ezequiel, capítulo de número 28. Olha lá, Ezequiel 28, 12. Olha só. E veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, levanta uma lamentação sobre o rei de Tiro e dize-lhe: Assim diz o Senhor Jeová: Tu és o aferidor da medida, cheio de sabedoria, perfeito em formosura. Estavas no Éden, jardim de Deus. Toda a pedra preciosa era a tua cobertura: a sardônio, o topázio, a diamante, a turquesa, o ônix, a jaspe, a safira, o carbúnculo, a esmeralda e o ouro. A obra dos teus tambores, dos teus pífaros estava em ti. No dia em que foste criado foram preparados. 14. Tu eras querubim ungido para proteger, e te estabeleci. No monte santo de Deus estavas, no meio de pedras afogueadas andavas. Perfeito eras em todos os teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Na multiplicação do teu comércio, se encheu o teu interior de violência, e pecaste, pelo que lançarei profanado fora do monte de Deus, e te farei perecer, ó querubim protetor, entre pedras afogueadas. Só mais o 17, para a gente terminar aqui. Elevou-se o teu, por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Por terra te lancei, diante dos reis te pus, para que olhem para ti. Aqui basta para nós. Esses versículos que nós acabamos de ler aqui, eles estão mostrando exatamente o que ele era e o que ele deixou de ser. Amém? Ele era um anjo de Deus, um querubim ungido para proteger, e se tornou vamos dizer assim, uma escória, um envergonhado. Amém? Foi isso que ele se tornou em nome de Jesus. Diga glória a Deus. É a mesma coisa que o pecado faz conosco. A última passagem que eu coloquei foi Apocalipse 12. Apocalipse capítulo 12, versículo 3, fala da rebelião que aconteceu no céu. E viu-se outro sinal no céu, e eis que era um grande dragão vermelho, que tinha 7 cabeças, 10 chifres, e sobre as cabeças 7 diademas. Versículo 4. E a sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu. Esse versículo que nós acabamos de ler, a maior parte dos pregadores, teólogos, estudiosos da Bíblia concordam que ele fala da rebelião que aconteceu no céu. O dragão é o diabo, amém? Tanto é que a Bíblia fala que o diabo é a antiga serpente, ele é o dragão, e com a cauda dele, ele levou 1/3 das estrelas do céu. 1/3 dos anjos de Deus que estavam diante de Deus caíram naquela rebelião. Então foi assim que o pecado começou, meus irmãos. Ele era um anjo de Deus que estava diante do Senhor, que servia, era um adorador, amém? Perfeito em formosura, em beleza, em glória, e infelizmente se rebelou. E na rebelião dele, querendo se exaltar contra Deus, acima do trono de Deus, a Bíblia diz que 1/3 dos anjos de Deus caiu com ele. Irmãos, se até no céu houveram aqueles que aderiram à rebelião e caíram, você pode ter certeza que toda rebelião vai ter alguém que vai participar. Sempre vai ter alguém que vai querer seguir o arcanjo, que vai seguir a beleza do anjo. E infelizmente, irmão, se você entrar nessa, você vai cair. A Bíblia fala que o inferno foi preparado para o diabo e seus anjos, mas vai ter muita gente que vai para lá. Não foi criado para mim, nem para você, foi criado para o diabo.
mas todo aquele que cair no engano dele, no pecado dele, também vai se perder. Amém? Vamos lá, pessoal, continua a nossa lição. Tem muita coisa aqui importante para a gente falar hoje. Quando o nosso primeiro pai, Adão, desobedeceu a Deus, o que ocorreu foi que a humanidade tornou-se filha do maligno. Toda a imaginação do homem pareceu estar voltada a se rebelar contra a santidade de Deus. Como é que o pecado entrou no mundo, na nossa vida? Entrou pelo pecado de Adão. Quando ele pecou, a Bíblia diz que o pecado passou a todos nós. Romanos capítulo 5, versículo de número 12, diz assim, pelo que como por um homem entrou o pecado no mundo, pelo pecado a morte, e assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Por que que nós nascemos pecadores? Por causa do pecado de Adão. Amém? Antes o pecado aconteceu no céu, amém? E a gente não tinha nada a ver com isso. O diabo caiu, caíram os anjos com ele, mas nós não fomos criados para o pecado. Nós, a humanidade, nosso primeiro pai Adão, quando ele foi criado para ser um servo de Deus, um adorador. Infelizmente, quando ele pecou, aquela natureza do diabo, a morte espiritual, passou a todos nós. A Bíblia fala que nós nos tornamos filhos do diabo. Pastor, misericórdia, isso não é verdade. É verdade. João 8,44, que eu coloquei aqui na lição, diz assim, olha Jesus falando, vós tendes por pai o diabo, e quereis satisfazer os desejos do vosso pai. Para um minuto e olha para mim. Quando uma pessoa está pecando, ela está pecando porque ela é filha do diabo e ela quer fazer a vontade do pai dela. Olha, Jesus falando, vós tendes por pai o diabo e quereis satisfazer os desejos do vosso pai. Assim como ele tem o desejo de pecar, quem é filho dele vive com desejo de pecar. Misericórdia. Jesus continua dizendo, ele foi homicida desde o princípio. Então, antes mesmo de nós sermos criados, ele já era um assassino. Palavra de Deus. Imagina, 1/3 dos anjos de Deus perdeu a vida por causa dele. Você consegue imaginar isso? Estavam diante de Deus, estariam para sempre com o Senhor. E agora vão passar a eternidade na morte espiritual por causa dele. Então ele é um assassino desde o princípio, nunca se firmou na verdade. Quando fala da mentira, porque não há verdade nele. Quando ele profere a mentira, fala do que ele é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Nós todos vivíamos na mentira, no homicídio, em todo tipo de pecado. Por quê? Porque através do pecado de Adão, nós nos tornamos também pecadores. A outra passagem que eu coloquei aqui é Gênesis capítulo 6, versículo 1. Olha qual é a tendência natural da humanidade. Diz assim, e aconteceu que como os homens começaram a multiplicar-se sobre a terra, e nasceram-lhe filhas, viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas. Essa passagem aqui, irmão, ela tem muitas interpretações. Tem gente que diz que os filhos de Deus aqui eram anjos de Deus que vieram e tiveram relações com as mulheres, né, com as filhas dos homens. Eu não acredito nisso. Por que não? Porque Jesus disse que na eternidade, na ressurreição, nós vamos ser como os anjos de Deus, que não se casam nem se dão em casamento. Então a gente entende que o anjo não se relaciona de maneira carnal como nós fazemos. Amém, Jesus? Os filhos de Deus aqui provavelmente era uma geração pura que havia na terra, amém? Que ainda não havia sido contaminada pela corrupção do pecado, e havia os filhos dos homens, provavelmente descendentes de Caim, dos outros filhos de Adão, que eram impuros, que eram maus, e aconteceu que foram se contaminando. Aconteceu lá naquele tempo a mesma coisa que acontece hoje, quando o povo da igreja começa a querer casar com gente que é do mundo. A menina da igreja, pura, santa, criada em santidade, criada para servir a Deus, amém? Só que daí ela começa a olhar o rapaz lá do mundo, doidão, e ele é todo cheio de conversa, é ou não é? Sim ou não? Às vezes o rapaz da igreja é meio tímido, né, irmão? O pastor fala assim, olha para o irmão que está do teu lado e dá a paz do Senhor. O rapaz da igreja fica assim... Aí a menina bonita do lado dele está esperando ele dar a paz do Senhor, ela não dá.
Aí ela começa a falar, na minha igreja não tem homem. Não tem, mas às vezes eles são tímidos. Amém? E o camarada lá do mundo não é tímido, ele chega na mina da igreja, e aí, mina, qual é? Tá sentindo o que eu tô sentindo? E aí o que acontece, irmão? Olha para mim. Como os da igreja são tímidos, e tímido não entra no reino do céu, às vezes a menina da igreja fica encantada. O rapaz do mundo é a mesma coisa. Amém, irmão? O rapaz da igreja é a mesma coisa. Ele começa a olhar lá a moça lá do mundo e começa às vezes a admirar a beleza dela, sabendo que na verdade aquilo não é beleza. Às vezes a moça da igreja é muito mais linda, só que ela não tem vulgaridade nenhuma e não deve ter. E ele começa a assumir o padrão mundano. Daqui a pouco ele quer sair da igreja e buscar lá fora. Foi o que aconteceu. Os filhos de Deus começaram a se casar com as filhas dos homens. E logo todos se desviaram de Deus. Só sobrou um, que foi o Noé, que não entrou nessa contaminação. O resto tudo casou, um monte de casamento de pecado, de filho pecador, misericórdia. Não deixe isso acontecer na sua casa, não. Aí o versículo 3 diz assim: então disse o Senhor, não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, pois ele também é carne, porém os seus dias serão 120 anos. Havia naqueles dias gigantes na terra, e também depois quando os filhos de Deus entraram as filhas dos homens e geraram delas filhos. Estes eram os valentes que houve na antiguidade, os varões de fama. Versículo 5. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra e que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era só má, continuamente. O homem vivia muito tempo e vivia muito tempo para pecar. Só queria fazer o mal. É a mesma coisa hoje. Tem gente que não consegue acordar, levantar e falar: hoje eu vou ajudar alguém. Hoje eu vou fazer algo para Deus. Tem gente que acorda de manhã e já começa a pensar: como que eu vou passar alguém para trás? Como que eu vou arrancar o dinheiro dos outros? Amém? Como que eu vou passar uma cantada naquela mulher para ela cair na minha conversa e ficar comigo? O mundo está dessa forma, como era. Então Deus colocou um limite. Mas eu só coloquei essa palavra para você entender que o pecado entrou no mundo e começou a se multiplicar. Amém? Mas vamos continuar aqui a nossa lição, da onde nós paramos aqui, ó. Como temos visto, através do sacrifício de Cristo, o problema do pecado e da consequência do pecado foram resolvidos. Glória a Deus. 1 João capítulo 3, versículo 8, diz assim, ó. 1 João 3,8. Quem pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Mas para isso se manifestou o Filho de Deus. Para quê? Para desfazer as obras do... Então Jesus veio, irmão, para destruir as obras do diabo. Diga glória a Deus. Lá na cruz, irmão, Jesus destruiu o pecado. Amém? Hoje, quando você entrega a vida a Cristo, você já não é mais um pecador, filho do diabo. Você se torna um filho de Deus para viver em santidade. Diga: Jesus é bom. Romanos 6, 23 fala que o salário do pecado é a morte. Tá? Só estou resumindo aqui, senão é muita passagem que eu coloco. E depois você lê todas elas aqui. Eu vou ler só o Gálatas 3,13, fala que Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós. E Romanos 8,1, que está na lição, diz que agora não há condenação para quem está em Cristo Jesus. Jesus venceu a condenação, venceu a morte, Ele nos resgatou. Diga amém. Aí continua a lição, diz assim: certamente o primeiro passo da vida cristã é o arrependimento. Olhem para mim, irmãos. Como é que você começa a ser crente? Qual é a primeira coisa que faz de você um filho de Deus? É o arrependimento. Eu coloquei aqui Atos capítulo 2, a passagem que eu coloquei aqui, 38. A Bíblia fala que quando Pedro pregou, aqueles irmãos que ouviram a pregação dele foram tocados e perguntaram: varões irmãos, o que nós temos que fazer? Está no versículo 37. Aí Pedro disse assim: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus para o perdão dos pecados. Eu já falei essa passagem para você na lição que eu falei do batismo. Gente, a primeira coisa que Pedro disse: se arrependam. A primeira coisa que você faz como um filho de Deus é entender que você é um pecador, que você está errado e que você tem que mudar. Amém? É entender: Deus, eu estou em pecado, o que eu tenho feito até agora é tudo errado, tem misericórdia de mim, me perdoa.
Então você vê que a primeira coisa que você entende como um filho de Deus são os seus pecados e que você precisa se livrar deles. E quando você se arrepende deles, naquele momento o sangue de Jesus te purifica de todo pecado. Glória a Deus por isso. Continuando aqui da onde nós paramos, diz assim: quando ouvimos falar de Cristo, somos tomados pela consciência dos nossos erros e de quão terríveis eles são. Aqui eu coloquei uma passagem, não precisa abrir não, mas Isaías capítulo 6 fala do momento em que o profeta Isaías teve um encontro com Deus. Ele vai dizer lá, no ano em que o rei Uzias morreu, viu o Senhor, ele descreve como ele viu Deus. E aí ele fala assim: ai de mim que vou perecendo, porque sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o rei. Quando ele fez isso, a Bíblia diz que um anjo que estava na presença de Deus pegou uma tenaz, pegou uma brasa do altar, tocou na boca dele e disse: isso tocou em você, o teu pecado foi tirado, você foi purificado, teu pecado foi tirado. Por que eu estou falando isso para você? Quando Isaías encontrou com Deus, a primeira coisa que ele entendeu: eu sou pecador. Quando você está na presença de Deus, irmão, quando você entra nela de verdade pela primeira vez, a primeira coisa que você sente é o arrependimento. Você reconhece os seus pecados, não tem como. Se você tem pecado e você entra na presença de Deus, você vai ter que confessar eles. Não é que você vai ter, você não vai conseguir escondê-los. Você vai olhar para a presença de Deus e vai falar: Deus, o Senhor é tão lindo, eu sou tão pecador, me perdoa, porque eu tenho feito isso, tenho feito aquilo. Foi o que o Isaías fez, é o que todos nós devemos fazer, amém? Continuando onde nós paramos, somos instantaneamente perdoados e purificados dos nossos erros. 1 João 7 fala assim: se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão com os nossos irmãos e o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Diga glória a Deus. É 1 João, tá? 1,7. Continuando da onde nós paramos, diz assim: agora começará em nossa vida o processo da santificação, que ocorre através do amadurecimento que vivemos no dia a dia da vida com Deus. Irmãos, irmãs, aí você encontrou Jesus. Para aqui, olha para mim. Você se arrependeu dos seus pecados, diga amém. Você foi perdoado. Você se tornou uma pessoa perfeita? Não. Você não tem mais culpa, você foi absolvido. Amém, Jesus? Mas agora vai começar a caminhada da santificação. Como é que nós somos santificados? A Bíblia fala que nós somos santificados amadurecendo. Agora há pouco eu estava vindo para cá, e no caminho eu estava orando, falando com Deus. E eu disse para Deus na minha oração, eu falei: Senhor, eu quero deixar de ser criança. Porque enquanto eu for criança, toda vez que o Senhor olhar para mim, o Senhor vai ver uma fralda para trocar. Eu tenho um filhinho, pessoal, de 2 anos. E vai nascer um agora, daqui a uns dias. Eu já sei, irmão, olha para mim. Eu já sei que de vez em quando eu chegar perto dele, ele é lindo, como eu amo. Mas eu sei que chegar perto, às vezes vai estar um cheirinho. Vai ter uma surpresinha ali guardada para mim. Amém, pessoal? E como eu estou acostumado, o pessoal começa até a abusar, né? Ontem a minha... Deus abençoe. Ontem a minha cunhada trouxe o meu sobrinho. Eu tenho com um sobrinho de 2 meses agora, lindo, o Joaquim. Aí ela estava com ele no colo assim. Aí eu falei: posso pegar um pouquinho? Ela: pega, aproveita e já troca a fralda. Eu falei: olha, que abuso. Brincadeira, viu, Ketri? Se você assistir esse culto, eu te amo e amo o Joaquim também. Para mim é uma alegria, diga glória a Deus. Mas o que eu quero que você entenda, irmão? Criança vive fazendo sujeira. É dela. Ela não pode evitar. Ela é incontinente. Ela não sabe se segurar. Mas conforme você vai crescendo, você aprende a se segurar. Amém ou não? Você aprende a se limpar. Na vida com Deus é a mesma coisa. Você vai amadurecendo, as sujeiras que você fazia, você não vai fazendo mais. E maturidade é exatamente isso, é aprender a se cuidar. Espiritualmente você aprende a se guardar para Deus. Eu coloquei aqui Romanos 12:1, que diz assim, né? Rogo-vos pela compaixão de Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Versículo 2: e não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento.
a sua mente vai mudando, você vai se santificando e você vai se tornando um sacrifício agradável a Deus. Diga amém. As outras duas passagens que eu coloquei, irmão, são passagens que falam sobre maturidade, sobre deixar de ser criança. Depois você lê lá na sua casa, senão vai tomar muito tempo agora. Amém? Lá em 1 Coríntios capítulo 3, Paulo está brigando lá com o povo, falando assim, olha, eu queria falar com vocês como espirituais, porque eu criei vocês com leite, mas vocês ainda precisam continuar bebendo leite, porque vocês são carnais, vocês são cheios de briguinha, de inveja. Ou seja, o tempo passou, mas o povo continuava sendo criança. Temos que deixar de ser criança. Aí a gente vai viver em santidade. Vamos continuar aqui para a gente terminar. Diz assim, algo que gera muitas dúvidas é o que ocorre com o cristão, vamos voltar aqui. Algo que gera muitas dúvidas é o que ocorre com o cristão se o mesmo pecar após conhecer a Cristo. Então olha aqui para mim. Você sabe que antes de conhecer Jesus você vivia para o pecado. Amém? Nós éramos pecadores por natureza. Quando você aceitou Jesus, automaticamente todos os seus pecados foram perdoados. Tudo que você fez antes de conhecer a Cristo, quando você recebe Ele como Salvador, o sangue de Jesus vem e limpa você. Diga amém. Mas e depois? E agora que você já é de Jesus? E quando você peca? Como é que fica? Antes nós éramos pecadores por natureza. Aceitamos a Jesus e fomos perdoados. Mas e agora que a gente já é de Jesus? O que acontece se a gente pecar? Tem gente que diz que agora não tem mais perdão. Não, se você pecar depois que conheceu a Cristo, você está no inferno. Eu já ouvi gente falar isso. E tem alguns que inclusive até pegam uma passagem da Bíblia para mostrar isso. Eu coloquei aqui na lição, lê comigo, diz assim, está escrito, no texto de Hebreus 6, do 4 ao 8, diz que não haverá perdão para quem pecar depois da conversão. Mas na verdade, o referido texto não fala sobre pecar, e sim, deliberadamente rejeitar a Cristo, depois do conhecimento da verdade. Nesse caso, realmente, não há mais o que fazer, pois, após a iluminação do Evangelho, não há sacrifício maior do que aquele que Cristo já fez. Então, olha só, eu vou ler com você aqui, esse texto aqui, esse aqui eu queria muito que você aprendesse ele. Porque você ainda vai pegar alguém que vai dizer, não, depois que fica crente, se a pessoa pecou, não tem mais o que fazer. Hebreus capítulo 6, versículo 4. Olha o que está escrito. Olha aqui, porque é impossível que os que uma vez já foram iluminados e provaram do dom celestial e se fizeram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e as virtudes do século futuro e recaíram, sejam outra vez renovados para arrependimento. Pois, assim quanto a eles, de novo crucificaram o Filho de Deus e o expõem ao vitupério. Vamos ler o 7. Aí o 7 já basta para nós. Esse versículo aqui já fez muita gente se perder por falta de entendimento. Pastor, então isso quer dizer que se eu pecar, depois que eu me tornei crente, eu crucifiquei Jesus de novo. Então, pastor, estou perdido, não tem mais o que fazer. Na verdade, esse texto aqui, o que eu queria que você entendesse é o seguinte, ele não está falando sobre pecar. Ele está falando sobre rejeitar a Cristo. É uma diferença. Amém, irmão? Depois que você já conheceu Jesus, você foi iluminado, você provou do dom celestial, existe algo mais precioso que alguém possa fazer por você? Existe algum sacrifício maior do que aquele que Cristo já fez? Então não tem mais nada que alguém possa fazer por você. Se você decide agora, eu não quero mais Jesus, como muita gente faz, eu digo para você o seguinte, irmão, sacrifício maior do que aquele que Cristo já fez não há. Diga amém. Se uma pessoa decidir que ela não quer mais Jesus, se ela disser, eu não quero mais, não há sacrifício que possa ser feito por ela, porque o maior sacrifício Jesus já fez. Amém? Se ela já provou do dom celestial, se ela já experimentou a boa palavra, como está escrito ali, e ela decidiu crucificar Jesus de novo, irmão, não há nada que eu ou você possamos fazer. Ela fala, não, eu não quero.
Você encontra pessoas aí, não quero mais Jesus. Algumas, inclusive, estão até pecando contra o Espírito Santo, que eu vou falar com você daqui a pouquinho. O que eu posso fazer? Nada. Ore, peça para Deus ter misericórdia, mas entenda, nenhum sacrifício que você faça vai ser maior que o sacrifício de Jesus. Amém? Se ela já rejeitou o sacrifício de Jesus, que é o maior de todos, será que o meu vai resolver alguma coisa? É isso que eu quero que você entenda. Agora, você é o filho de Deus. Você quer Jesus. Você reconhece o poder do sacrifício dele. Diga amém. Se você errar, se você cair, há perdão para você. Ah, pastor, há. Vamos ler aqui a nossa lição? Continua, ó, diz assim: já no caso do cristão regenerado, é muito claro na Bíblia que o mesmo ainda tem a capacidade de errar. O novo nascimento ocorre no espírito. A carne continua tendo os mesmos desejos e precisa ser domada. É uma guerra com a qual o crente terá de viver. Gálatas 5,16, irmão, diz assim, ó, lê comigo, ó: digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Olhem para mim. Sabe o que Deus está dizendo? Que a concupiscência da carne ainda vive nos nossos membros. A vontade de pecar ainda mora no seu corpo. Tanto é que depois vai dizer: as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, e dá a lista. Essas vontades ainda habitam no nosso corpo. Só que nós temos um espírito regenerado que nasceu de novo e que quer agradar a Deus. Diga amém. Então o que nós temos que fazer? Andar em espírito. Se eu andar segundo a carne, eu vou pecar. Mas se eu andar em espírito, eu vou agradar a Deus. Eu tenho que andar em espírito e eu tenho que me fortalecer nas coisas do espírito. Efésios 6:10 diz: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu. Você quer viver uma vida de santidade? Se fortaleça em Deus, ore, se consagre, busque crescer espiritualmente. Diga amém. Senão você vai pecar. Agora, o crente, ele tem a capacidade de pecar? Tem, está muito claro aqui. Ele é de Deus, ele é de Jesus, mas se ele andar na carne, ele peca. E o que acontece com o crente se ele pecar? O que ele tem que fazer? Vamos lá, continua o nosso texto aqui. Ó, da onde nós paramos aqui, ó. O cristão deve revestir-se do novo homem e aprender a viver conforme a vontade de Deus. Depois você lê Efésios 4, que é o que eu acabei de falar aqui. A verdade é que aquele que nasceu de Deus ainda é capaz de pecar, mas não deseja mais viver para o pecado. 1 João 5,18. Eu vou ler só essa daqui para nós aqui, para adiantar. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive pecando, mas o que de Deus é gerado, conserva-se a si mesmo. Por que, igreja? E o maligno não lhe toca. A capacidade de pecar você tem, mas quem é nascido de Deus não vive para o pecado. Ele quer viver para a glória de Deus. E se ele pecar, pastor? Aí vem 1 João, capítulo 1, versículo 8. Diz assim, está na lição, depois eu leio para você. Se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Diga a glória a Deus. Vamos terminar a lição, pessoal. Diz assim, ó: ainda há a questão do pecado que é para a morte. Irmãos, o apóstolo João diz que tem um pecado que, se a pessoa cometer, ele fala: não peço nem para você orar por essa pessoa. Ele falou isso? Falou. Ó, 1 de João, está aqui, ó, na nossa lição, capítulo 5, versículo 16. Rapidinho. Se alguém vir o seu irmão cometer um pecado que não é para a morte, orará e Deus dará a vida àqueles que não pecaram para a morte. Há pecado para a morte, e por esse não digo que ore. Então você vê que tem um tipo de transgressão que João está dizendo. Ele fala assim: nem ora por essa pessoa. Pastor, que coisa séria. É verdade. Há pecado que não é para a morte, mas há um pecado que é para a morte. Quando fala da morte aqui, não é a morte física, é a morte espiritual. É a separação de Deus. Amém? Todo pecado que o homem pratica tem perdão, se confessado.
Amém? Você se arrependeu. Pastor, meu crime foi terrível. Foi. Mas eu me arrependo. Pastor, eu estou disposto a pagar o preço se necessário for. Se precisar, pastor, até ser preso, eu aceito. Quando a pessoa faz isso, é porque dentro dela há o arrependimento. Havendo o arrependimento, há perdão. Só que tem um pecado que quando a pessoa comete, ela não se arrepende mais. Vamos ler aqui a nossa lição? Diz assim, certamente o pecado para a morte trata-se da blasfêmia contra o Espírito Santo. Irmãos, Mateus capítulo 12, do 31 ao 20, aqui do 21 ao 33, que eles colocaram errado aqui, depois você lê na sua casa, fala desse pecado. Jesus tinha expulsado um demônio, os fariseus ficaram com inveja de Jesus, e eles começaram a falar, ele expulsa demônio pelo príncipe dos demônios. Eles começaram a falar que a obra de Deus era a obra do diabo. Esse é o pecado contra o Espírito Santo. O meu irmão Pedro está sendo usado por Deus. E eu, às vezes, até com inveja, eu começo a falar, ele tem demônio. Nunca fale, irmão, olhem para mim, conselho de Deus para você. Nunca fale do que você não entende. Tem coisas que eu não entendo, mas eu não tenho uma base bíblica para dizer que aquilo é errado. O que eu faço? Eu fico calado. Eu posso falar daquilo que eu sei que é errado. Amém? Daquilo que é na Bíblia, na palavra. Lá em tal lugar o pessoal está praticando idolatria. É pecado. Eu posso falar. Estão ensinando heresia. É pecado. Amém? Mas tem coisa que eu não entendo. Mas eu não tenho uma palavra de Deus para dizer que aquilo é errado. O que eu faço? Eu fico quieto. Agora tem gente que olha e fala, isso aí é demônio. Não fale que uma coisa é demônio se você não tiver certeza que é demônio. Inclusive, porque se aquilo for de Deus, aquilo vai prevalecer e você vai cair. A obra de Deus tem que ser respeitada. Tem crente que gosta de falar mal do outro, gente de igreja que gosta de falar mal da outra. E nisso aí a pessoa pode estar pecando contra o Espírito Santo. Porque é o Espírito Santo que está agindo lá. Amém? Não peque contra o Espírito Santo. Olha, vamos continuar a nossa lição, que isso aqui é muito sério. O Espírito Santo é aquele que convence o homem do pecado. Depois você lê. Essa passagem que eu coloquei fala que é o Espírito Santo que convence o homem do pecado. Diz assim, se ele se retirar do homem, quem convencerá o homem do pecado? Irmão, olhe para mim. Quem mostra para mim ou para você que nós estamos em pecado é o Espírito Santo. Se ele sair de nós, quem é que vai mostrar que a gente está errado? Aí eu coloquei aqui o 1 Samuel, que fala do rei Saul. O Espírito Santo saiu dele. O que ele virou? Virou um animal, possesso de demônio. Não se arrependia mais, não conseguia mais se converter. Quem está entendendo, diga amém. Quando uma pessoa peca contra o Espírito Santo, ela fica dura. Ela não quer mais saber de vir para a igreja. Ela não quer mais ouvir ninguém falar nada. Porque era o Espírito Santo que mostrava para ela que ela estava errada. Se ele saiu, quem é que vai mostrar? Por isso que você não pode pecar contra o Espírito Santo. No Salmo 51, eu coloquei aqui o rei Davi dizendo assim, não retires de mim o teu Espírito Santo. Não tem coisa pior do que para o homem. Se o Espírito Santo sair de mim, eu vou pecar e nunca vou aceitar alguém falar que eu estou errado. Eu nunca vou achar que eu estou errado. Agora, se o Espírito Santo estiver em mim e eu errar, o pecado vai doer. E eu vou chorar, e eu vou pedir perdão, e vai ter perdão. Diga amém. Até é bom falar isso, por quê? Porque tem gente que lê isso e fica com medo. Será que eu já pequei contra o Espírito Santo? Ninguém que está aqui pecou contra o Espírito Santo. Pastor, como que o senhor sabe? Se você tivesse pecado contra o Espírito Santo, você não teria ouvido ele falando para você vir aqui hoje. Vocês estão entendendo? A palavra ainda dói no seu coração, de vez em quando? Quando Deus puxa a tua orelha, você ainda não sente aquela dor no teu coração? Deus me perdoa. Sente ou não sente? Se você não sente, está perigoso o negócio aí, irmão. Você sente? Então significa que o Espírito Santo ainda está aí. Se você pecar contra ele, ele vai embora. O último lugar que você vai querer está dentro de uma igreja. Vamos terminar a nossa lição? Diz assim, quando um homem peca contra o Espírito Santo, não adianta orar pelo mesmo. Ele não se arrependerá de seus erros. Se você que lê essa lição consegue reconhecer os seus erros, se arrepende e consegue confessá-los,
com certeza não cometeu esse pecado terrível. 1 João 1,8 fala do que eu falei agora há pouco: se confessarmos nossos pecados, ele é fiel para perdoar. Ainda assim vale dizer, cuidado para não entristecer o Espírito Santo. Efésios capítulo 4, versículo 30, eu quero terminar aqui e orar com vocês. Diz assim, e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. O Espírito de Deus vive aí, irmão. Olha para mim, eu não estou nem falando sobre pecar contra o Espírito Santo. Tem gente que está tornando a casa do Espírito, porque você é a casa do Espírito Santo, diga amém. Tem gente que está tornando a vida do Espírito Santo difícil dentro dela. Imagina você viver com uma pessoa, você casa com uma pessoa. Você que é casado aqui, você vai entender o que eu estou falando. Você ama aquela pessoa, amém? Mas ela só te maltrata. Ela só fala coisa que dói no teu coração. Você fala para ela assim, não põe essa roupa que eu não gosto dessa roupa. Ela põe para te provocar. Você fala para ela, não ouve essa música que essa música é feia. Ela vai e ouve. Chega uma hora que fica difícil a convivência, sim ou não? O Espírito Santo está aí, irmão. Ele está aí. Mas tem gente que está dificultando a vida para ele, irmão. Você está entristecendo ele. Pare de entristecer o Espírito Santo. Faça com que ele tenha prazer de viver dentro de você. Amém? Se vista da maneira que ele gosta. Ouça as palavras que ele gosta. Fale as coisas que ele gosta de ouvir. Amém? Engraçado, você vê, tem crente que não consegue dar um glória a Deus na hora da oração. Mas se for para falar palavrão depois, tem uns que falam e não tem problema de falar. Olha, o que deixa o Espírito Santo feliz você não fala, mas o que entristece ele você está falando toda hora. Não entristeça o Espírito Santo. O próximo passo vai ser pecar contra ele. Não faça isso. Sentado onde você está, coloca a mão no coração, fecha os olhos. Pai, essa palavra foi muito importante, ela é muito importante. Eu não quero, meu Deus, viver uma vida que te entristeça. Eu quero ser o filho que te agrada. Não retire de mim o teu Espírito Santo. Eu quero que o Espírito Santo continue falando dentro de mim, me mostrando aonde eu tenho errado. Senhor, e se eu cair, eu quero saber que eu estou caído, porque eu quero me levantar, meu Deus. Eu não quero permanecer caído. A tua palavra diz, se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, o Senhor é fiel. Olha agora, meu Deus, o meu irmão e a minha irmã que estão confessando o pecado, que estão dizendo, Deus, eu caí, eu errei, me perdoa. Eu te peço, meu Senhor, perdoe agora. Purifica essa pessoa com o sangue de Jesus. Irmão, creia. Deus trouxe você aqui hoje para te salvar. Se você não sente que você tem a salvação, é só você pedir. Aí onde você está, não tenha vergonha, levante a mão e diga, Senhor, me salva. Eu reconheço Jesus como o único salvador da minha vida. O sangue dele virá sobre você agora, irmão. Vai te cobrir. E você será santificado, será abençoado para a glória de Deus. Em nome de Jesus, receba o perdão dos pecados agora. Receba a santificação no seu espírito. Em nome de Jesus. Você que está em casa assistindo esse culto agora, eu abençoo você, meu irmão. Seja perdoado, seja feito um filho de Deus. Se há alguma enfermidade no teu corpo, eu repreendo essa enfermidade. Se há um mal na tua casa, na tua família, até mesmo um espírito maligno escravizando você na vida do erro, eu digo a esse mal, saia. Saiam as dores, saiam as perturbações, todo mal. Deixe esta pessoa em paz. Aí onde você está agora, receba a bênção de Deus. Receba a cura, receba a libertação. Eu vou continuar com o pessoal aqui da igreja, mas você aí na sua casa, receba a vitória e que essa palavra fique firme dentro de você, em nome de Jesus.